Olá, meu nome é Joás Menezes e esse é o podcast do canal Teologia Hoje. Eu convido você para tomar mais um café com a Bíblia. Esse é o 35º episódio de 2021, o 12º episódio da série Eclesiastes para a Vida. Pegue a sua Bíblia e a sua xícara. Nenhum homem é uma ilha, isolado em si mesmo. Cada ser humano é uma parte do continente, uma parte de um todo. Se um torrão de terra for levado pelas águas até o mar, a Europa ficará diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse o solar de teus amigos ou o teu próprio. A morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano. E por isso não pergunte por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. Essa é uma passagem famosa do escritor inglês John Donne, falecido em 1631. Somos um nó de relações totais, como já afirmou Leonardo Boff, grande teólogo brasileiro. Nós precisamos das trocas afetivas com outros humanos. Não somos uma ilha, somos parte do gênero humano. No livro dos Provérbios há uma passagem que diz assim: quem se isola busca somente realizar seus desejos e fica bloqueado contra o bom senso. Provérbio 18, versículo 1. A pandemia do Covid-19 que nos abateu no ano de 2020 nos impeliu a adotar novas compreensões a partir de conceitos antigos. De fato, como prática recorrente, o isolamento é uma forma de negação do humano, como lemos no provérbio. É contra o bom senso. No entanto, diante de uma crise pandêmica com um vírus letal com alto poder de contaminação, o isolar-se era e ainda é uma das possibilidades de afirmar a vida, uma autêntica demonstração de bom senso, um golpe que nos fez repensar momentaneamente um conceito. Identifico outro golpe dos muitos que recebemos nesta pandemia. Pessoas que perderam entes queridos não puderam ser abraçadas. A casa do choro foi esvaziada, funerais rápidos, sem tempo para chorar, sem abraços. Muitos queriam chorar com os que choram. Não queriam chorar de longe apenas, queriam chorar de perto. Fizeram, mas não puderam. Choraram sozinhos. Voltei-me para contemplar os atos de opressão que sob o sol são praticados. E eis que vi fluir lágrimas dos olhos dos oprimidos, sem que houvesse quem o confortasse. O poder está nas mãos do opressor e não há quem console o sofredor. Considerei, por isto, que mais louváveis são os que já pereceram do que os que ainda vivem. Eclesiastes 4, versículos 1 e 2. A palavra que encontramos no texto hebraico, que foi traduzida por consolo, ou o que consola, é menahem. Consolo é estar com quem sozinho está. E por estar sozinho, chora. Por estar sozinho, sofre. Sozinho, se desumaniza, deixa de ser. Somos parte do continente, uma parte do todo, como afirmou Donne. Consolos é com o que está só. No ambiente do Coelet, os que choravam por causa da opressão e da violência. Se considerarmos uma das datações para o livro do Eclesiastes, conforme apresentamos no primeiro episódio desta série, sua redação final é datada do século III a.C. O déspota ou tirano da época do Coelet era Ptolomeu, e conforme observou Jean-Yves Leloup, ele não tinha coração, era um sem coração e sem piedade. Instâncias de poderes destruidores que banalizam a vida
desfiguram o sercom, anulam o outro para ter mais poder, oprimem um outro na ânsia de afirmar o que julgam ser o ideal do humano, ter poder. Todavia, não é possível ser sem o outro. Quando o outro é eliminado, quando o outro morre, eu deixo de ser um pouco. Eu, como vimos no início, diminuo. A morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano. Nas Lamentações de Jeremias, encontramos 5 vezes a mesma expressão que lemos em Eclesiastes 4, versículo 1. Menahem. Vamos ler juntos. Lamentações, capítulo 1, versículo 2, versículo 9, versículo 16 e versículo 19. Os textos dizem assim: Chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os que a amavam. Todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela. Tornaram-se seus inimigos. O segundo texto: a sua imundícia está nas suas saias. Ela não pensava no seu fim. Por isso caiu de modo espantoso, e não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se torna insolente. O próximo: por estas coisas choro eu. Os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar as minhas forças. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Um outro texto: estende Sião as mãos e não há quem a console. Ordenou o Senhor acerca de Jacó que os seus vizinhos se tornem seus inimigos. Jerusalém é para eles como coisa imunda. E o último versículo, Lamentações 1:21, diz assim: ouvem que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam, porque tu o fizeste. Mas em trazendo tu o dia que apregoaste, serão semelhantes a mim. Não tem quem a console. Se afastou de mim o Consolador. Não tenho quem me console. Você já se sentiu assim? Não tenho quem me console? Diante disso, eu não poderia finalizar a reflexão de hoje, mesmo consciente que a nossa abordagem é a partir do livro de Eclesiastes, mas, como dissemos no episódio anterior, o Coelete não quis nem poderia falar sobre tudo. Sendo assim, recorra ao Novo Testamento, que apresenta um Consolador, ou melhor, o Consolador, o Parácletos, em grego, que significa o que está ao lado. Olha, aquele que tudo é, não quis ser sozinho, mas quis ser com a gente, para que a gente entenda que nenhum homem é uma ilha. Por isso, como bem disse Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, dos versículos 3 ao versículo 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Se você ouviu esse podcast até aqui e se ele foi relevante para você, compartilhe o link com seus familiares e amigos. Siga o nosso podcast na plataforma de sua preferência: Spotify, Deezer, Google Cast, Apple Cast e outros. Ouça os episódios anteriores. Assine o nosso canal no YouTube www.youtube.com/teologiahoje. Mesmo que já tenha tomado a vacina, continue tomando todos os cuidados. Ainda estamos numa pandemia. Vai passar, mas ainda não passou. E se você não tomou a vacina da gripe, tome logo.
Que a bênção do Eterno, que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre a sua vida, dos seus familiares e amigos. É a oração que faço, por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Até o próximo Café com a Bíblia.